Vamos nós. Querido, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Quem ama o Senhor Jesus diz amém? Não pode faltar, né? Quem ama o Senhor Jesus diz amém? Quem ama o Senhor Jesus diz! Aproveita e dê uma salva de palmas a Ele com muita força, com muita alegria. A Ele a honra, a glória, todo o louvor. Romanos capítulo 13, verso 7. Romanos capítulo 13, verso 7, diz assim: portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Dai cada um que deveis. Diga para a pessoa que está do seu lado, a quem tributo, tributo. Diga agora para o outro, a quem imposto, imposto. Diga agora para outro, a quem temor, temor. Agora diga para todos que você falou, a quem honra, honra. Eu li um artigo, há poucos dias atrás, de um psicanalista que trabalha com pacientes em estado terminal. E esse artigo tinha uma pergunta que me chamou a atenção. A pergunta era o seguinte, a pergunta para o paciente terminal: o que você lembra do seu passado que te fez falta no decorrer da sua vida? De que mais você sentiu carência? Entre todas as coisas que te faltou, mas o que mais te fez falta em todo o período da sua vida? Dinheiro foi uma das menos solicitadas, tinha várias respostas, né? Já vi uma seleção de respostas, né, para essa pergunta. Mas dinheiro, poder e fama foram as menos usadas. Amor foi uma das mais usadas, mas não foi a mais escolhida. Alegria e paz também foi muito usada, mas também não foi a top, a campeã. Aquilo que os pacientes em estado terminal responderam, de que lhes fazia mais falta em toda a vida que viveram, no seu período de saúde e ainda nesse período da enfermidade, o que mais eles sentiam falta era de reconhecimento. E essa pesquisa, ela avançou, e ficou entendido que a natureza humana, todas as pessoas, elas sentem uma necessidade muito grande de serem reconhecidas pelo que elas são ou pelo que elas fazem. E quando isso não acontece, provoca um problema emocional muito grande nas pessoas, quando não há um bom equilíbrio com respeito a essa situação. E honra e reconhecimento, uma tem relação com a outra, porque honra é o alto grau de reconhecimento pelo valor de alguém, pelo aquilo que ele é, ou por mérito, ou por posto, né? Por alguma posição que tem. Então a honra, ela se torna algo que é necessário para a vida de todos nós. Não só para alguns de nós, mas todos sentem em algum nível, né, em algum grau, a necessidade de serem honrados naquilo que são ou naquilo que fazem. E existem muitas formas das pessoas serem honradas, né? Na vida, existem muitas formas de se honrar as pessoas. Na vida militar, por exemplo, né, eu que já fui militar, e acho que aqui tem alguns que também são ou que foram militares, é a medalha, né? Medalha por bravura, não tem esse esquema. Então a pessoa é honrada. Se a pessoa passa 10 anos, né, fazendo bons serviços, né, para o quartel, servindo a pátria, então ela recebe um tipo de medalha. Se ela passa 20 anos, né, no bom comportamento no quartel, ela ganha outra medalha. Se faz serviços relevantes, é uma outra medalha. E assim vai de medalha por diante,
a maneira, então, do militar, né, ser honrado. Mas na vida cotidiana também tem, pois nas empresas tem aquele funcionário padrão, né, coloca uma fotografia lá no local visível, às vezes ganha viagem, ganha bônus, comissão extra, uma forma de honrar aquele funcionário que se destaca de alguma forma. Mas sabemos também que a honra humana, a honra natural, ela é falha muitas vezes. Muitas vezes as pessoas não são honradas como esperam, ou muitas vezes vê a pessoa ser honrada no lugar dela, né? Já aconteceu com alguns de vocês? Você trabalha, se empenha, se dedica, e de repente você está vendo o outro que não faz nada ser honrado no teu lugar? Já aconteceu aí com alguém ou só comigo? Né? E como, né? Vamos parar por aqui, que senão a gente vai começando a embolar. Né? Mas isso acontece. Por que acontece isso? Porque a honra humana, ela é falha. A honra que vem do homem, ela é falha. Nós não podemos e não devemos ficar criando expectativas com a honra que as pessoas podem nos dar. Não podemos gerar grandes expectativas em sermos honrados por aqueles que andam conosco ao nosso lado. Porque a verdadeira honra, ela vem de Deus. A honra de Deus é perfeita. A honra de Deus, ela vem no momento exato. A honra de Deus, ela se manifesta de uma forma muito especial. Muitas vezes, quando nós menos esperamos, ou quando aquele a quem Deus quer honrar não espera, ele é honrado de uma forma sublime e muito especial. No livro de Provérbios 8, Provérbios 8:18 diz que a honra está nas mãos de Deus. Riqueza e honra estão comigo, diz o Senhor. Riqueza e honra estão nas mãos de Deus. Quero só me posicionar aqui, irmãos. Ok. Riqueza e honra estão nas mãos de Deus, não estão nas mãos dos homens. Então não podemos e não devemos criar uma expectativa de que as pessoas que andam conosco vão nos honrar de forma adequada, porque isso nem sempre acontece. Às vezes acontece, né? E com certeza nos sentimos felizes quando isso acontece. Mas a nossa principal expectativa e a nossa principal esperança deve ser nos firmarmos naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, porque nas suas mãos estão riqueza e honra, e Ele libera, Ele disponibiliza essa honra no tempo oportuno, na vida daquele a quem Ele quer honrar. Então eu quero falar com você nessa noite sobre a vida daquele a quem Deus deseja honrar. Diga comigo, aquele a quem Deus deseja honrar. Aponte para o céu assim comigo assim. Diga assim, Deus deseja honrar. Agora faz assim. Aquele a quem Deus deseja honrar. Deus está interessado em nos honrar de uma forma especial. Deus tem interesse de honrar a você de uma forma surpreendente. Portanto, espere algo da parte de Deus, que gere expectativa em tudo aquilo que Deus pode fazer em seu favor, porque em momento oportuno, quando você menos espera, Ele vai te honrar. E eu quero usar o livro de Esther para falar sobre honra. E por que eu quero usar o livro de Esther? No livro de Esther nós vemos a honra de Deus manifesta de uma forma muito especial. Na verdade, em toda a Escritura, nós vemos alguns momentos em que Deus libera honra sobre a vida de alguém.
Mas o livro de Esther me chama a atenção por um seguinte detalhe. No livro de Esther, o nome de Deus não acontece em nenhum versículo. O livro de Esther não é citado em nenhum momento no Novo Testamento. Parece que Deus se ausentou. Não aparece o nome de Deus no livro, nem o livro é citado por Jesus, por Paulo, por Pedro, por João, por ninguém no Novo Testamento. Mas é nesse livro, onde Deus parece ausente, que a honra de Deus sobre os seus filhos se manifesta de uma forma poderosa. E eu quero que você abra comigo aqui no livro de Esther, no capítulo 6. E antes de ler, eu quero traçar um caminho aqui dentro do livro de Esther para aqueles que não conhecem muito bem o livro de Esther. Bom, como eu já falei, no livro de Esther não aparece o nome de Deus em nenhum momento. Nem no momento, existe um momento no livro de Esther que eles jejuam, mas nem naquele momento de oração o nome de Deus aparece. Parece que Deus faz silêncio. Mas apesar de muitas vezes Deus fazer silêncio na nossa vida, não significa que Ele está dormindo. Na verdade, Ele está aguardando o momento oportuno para manifestar o seu poder na nossa vida. E ainda que você esteja passando por momentos de dificuldade, talvez você esteja passando por momentos de humilhação, talvez você esteja se sentindo sozinho, deprimido, angustiado, as dificuldades estão aumentando, mas quero dizer para você, Deus tem controle de tudo. Nada escapa ao domínio de Deus. Ele tem em suas mãos o poder para fazer o que Ele quiser, e tem o controle de tudo, ainda que pareça ausente. Ele está mais presente do que nós podemos imaginar. O livro de Esther os acontecimentos do livro de Esther, aconteceram 500 anos antes de Cristo aproximadamente. A nação de Israel já tinha passado pelo cativeiro babilônico. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, tomou toda a nação de Israel, levou o povo de Israel cativo para a Babilônia, e lá eles ficaram submetidos ao Império Babilônico, onde alguns de Israel foram tomados para trabalhar para o governo, alguns se submeteram a serem empregados em níveis bem baixos. E passado o Império Babilônico, veio o Império Medo-Persa, que destruiu o Império Babilônico, se formou um novo império, o Império Persa, e esse Império Persa começou então a liberar o povo de Israel a irem para outros lugares. Não escravizaram o povo de Israel, mas liberou eles para irem embora, alguns que queriam, os que quiseram ficar continuaram, e muitos ficaram na Pérsia. Ficaram porque já tinham conquistado algumas coisas, alguns já haviam formado novas famílias, já haviam comprado propriedades, alguns já tinham boa posição no governo, alguns participavam da administração pública, outros se tornaram grandes comerciantes, e o povo de Israel também enriqueceu dentro do Império Persa, e por isso muitos ficaram por lá. E o livro de Esther começa a contar a história em uma cidade da Pérsia, que é a cidade de Susan, ou Susan, de acordo com a versão, de acordo da maneira que você queira falar, era uma das capitais da Pérsia. E o desenrolar da história do livro de Esther é contado nessa cidade. E ela começa contando as riquezas do reino da Pérsia, as festas. Começa contando de uma festa que durou 180 dias. Imagina uma festa durando 180 dias, onde se mostrava as riquezas, tudo aquilo que o rei tinha era colocado em exposição para que os outros reinos pudessem ver aquilo que o Império Persa havia conquistado e alcançado. E no meio dessa festa, a rainha se envolve numa confusão a ponto de ser expulsa do reino. O nome da rainha era Vasti,
ela era esposa do rei, o rei Assuero, que nos livros de história é o rei Xerxes, filho de Dario I, os irmãos aí de história aí que gostam de história. No livro de história não tem Assuero, mas tem Xerxes, então é uma história que caminha paralelo à nossa história, a história que nós vemos nos nossos livros. Então esse homem tinha a sua esposa, que era a rainha Vasti, e uma situação aconteceu, para não ficar entrando em detalhes, e essa rainha foi deposta, e os conselheiros do rei o orientaram a então promover um concurso para que se levantasse uma nova rainha, concurso de Miss Império, Miss Império Persa. Então foi procurado em todas as províncias do reino, foram escolhidas várias jovens, e seriam então selecionadas e teriam um concurso de Miss para ser rainha. Não foi igual lá o príncipe da Inglaterra, não foi lá, ele escolheu lá, foi lá, namorou, mas gostou, mas lá não. Lá em Susa foi feita uma seleção entre várias mulheres. Haviam 127 províncias no Império Persa, e dentre todas aquelas mulheres foi escolhida uma mulher, uma jovem judia, cujo nome era Hadassa, mas que utilizava o nome de Esther. Esther não é um nome hebreu, Hadassa é um nome hebreu. Mas naquela época, para fugirem à perseguição, muitos mudaram de nome. Então Hadassa, que era o nome hebreu, ela não usava o seu próprio nome, ela usava outro nome, usava o nome de Esther. Esther era prima de um homem chamado Mardoqueu, que criou Esther como filha. Esther era órfã e foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Mardoqueu também não é um nome hebreu. Na verdade, nem cita um nome verdadeiro de Mardoqueu. Mas Mardoqueu era um homem hebreu, se posicionava como hebreu e havia criado a sua sobrinha e preparado ela, orientado ela em toda a sua caminhada, até o momento então que ela se torna rainha. E eu quero falar sobre esse homem Mardoqueu. Esse homem que é aquele a quem o rei desejou honrar e honrou. E eu quero, traçando o perfil na vida desse homem, identificar para a nossa vida o perfil daquele a quem Deus deseja honrar. Então repita comigo: aquele a quem Deus deseja honrar. E eu quero ler Esther capítulo 6. A partir do verso 1, que diz assim, todos encontraram? Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro do registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu, diga comigo, Mardoqueu, tinha denunciado Bitã e Teres, 2 dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei, que ministravam junto a ele, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinham preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. Diga, Amã. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei: para o homem cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei,
e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar. Diga comigo, aquele homem a quem o rei deseja honrar. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe assim diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. E disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma omita de tudo quanto disseste. Feche seus olhos, vamos orar ainda. Senhor, no nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, venha falar ao nosso coração de uma forma muito especial. Tu conheces a expectativa no coração de cada um de nós. Tu sabe, Deus, em que temos sido humilhados, por quem temos sido desprezados, mas queremos declarar que a nossa esperança está em Ti, e é por isso que estamos aqui nessa noite, e que a Tua palavra venha de encontro à nossa mais profunda necessidade, no nome de Jesus, amém. Vocês prestaram atenção no texto que nós lemos? Diz que o rei perdeu o sono. O rei perdeu o sono e pediu para que as crônicas fossem lidas. As crônicas eram como as nossas crônicas da Bíblia, 1ª e 2ª Crônicas, que fala sobre a vida do rei, os acontecimentos no reino, entre o palácio, entre as vitórias do rei. Então as crônicas da Pérsia eram semelhantes às crônicas que nós temos nas Escrituras. E o rei, naquele momento em que ele perde o sono, ele pede para que as crônicas sejam lidas. E aqui não cita que o rei estava com algum problema. Quantos aqui já ficaram com insônia? Um monte, né? Normalmente a insônia é porque você está preocupado com algum problema, alguma dificuldade, às vezes alguma enfermidade mesmo que provoca a insônia, algum incômodo qualquer, né? Ou porque você dormiu o dia inteiro também, né? Dorme o dia inteiro e fica sem sono durante a noite também. Mas aqui não cita nenhum problema que o rei tinha. Ele simplesmente perdeu o sono. E poderia também ter pensado em fazer qualquer coisa. Sair andando pelo palácio, chamar a rainha para bater papo, né? Porque às vezes as irmãs, às vezes quando estão com insônia, chamam o marido, né? Marido, vamos conversar agora? Mas esse homem não tinha problema nenhum, não teve dificuldade nenhuma, e simplesmente ele ficou acordado e solicita que as crônicas sejam lidas. Então vêm os seus soldados, as pessoas que tomavam conta das crônicas, foram lá, pegaram, eu acredito que eles não ficaram selecionando qual que eles iam pegar. Pegaram lá um livro, né, das crônicas, e levou para o rei, e abriram e começaram a ler. Mais ou menos como aqueles irmãos que querem uma palavra, tem aqueles irmãos que querem, hoje eu quero uma palavra de Deus, né? Aí pega a Bíblia, abre, fecha os olhos, faz assim, tum. Aí olha assim e vê, vamos ver qual a palavra que Deus tem para mim. E foi Judas e suicidou-se. Não, essa palavra não é para mim. Aí ele abre de novo, não, vou abrir de novo. Aí procura, aí encontra um momento em que Judas está falando com Jesus, Jesus fala assim, vai tu e faz o mesmo. Não, ainda não é para mim. Mas eu imagino que foi algo assim. Aqueles homens pegaram o livro de crônicas e começaram a ler. E de repente eles estão lendo a história de Mardoqueu, citando algo que já havia acontecido há algum tempo atrás. Mardoqueu trabalhava à porta do palácio. E quando ele estava lá trabalhando, no seu serviço, ele ouviu que estavam tramando contra a vida do rei. E ele vai e fala para Esté que estavam tramando contra o rei. Esté fala para o rei, em nome de Mardoqueu. É feita então uma acariação, os homens são descobertos e são enforcados. Aquele acontecimento marcante na vida do reino, onde mostra a fidelidade de Mardoqueu ao rei, e nada acontece com Mardoqueu. Mardoqueu não foi reconhecido por ter falado a respeito desses homens. Mardoqueu não foi honrado naquele momento.
Simplesmente a história se passou. E um outro homem é honrado, porque nós lemos logo depois do fato que Amã se torna primeiro-ministro da cidade de Suzã. É o segundo depois de Assuero. Um outro homem é honrado. Sabe aquela história de outra pessoa ser honrada no nosso lugar? E foi isso que aconteceu com Mardoqueu naquele momento. Ele foi fiel ao rei, comprometido com o bem-estar do reino, mas ele não foi honrado. E o tempo se passou. E de repente esse rei perde o sono. E eu quero que vocês entendam com muita clareza que Deus já estava preparando o ambiente para que Mardoqueu fosse honrado. Deus já estava se movendo, ainda que no silêncio. Ainda que Mardoqueu tivesse sido desprezado por um momento, ainda que não tivesse passado como o indiferente em toda aquela situação, mas Deus nunca esquece de nós. Deus nunca esquece de você. Ainda que você esteja se sentindo solitário, desprezado, você tem sido fiel, comprometido, e as coisas têm passado, outras pessoas têm sido abençoadas, você só passando. Parece que o trem não para na tua estação, mas quero dizer para você, há um momento oportuno, há um momento de Deus reservado para a sua vida, onde nada vai impedir Deus de te honrar. Nem o sono do rei vai impedir você de ser honrado por Deus. E Deus fez com que este homem ficasse acordado, não conseguisse dormir, que chamassem os seus soldados. Ele queria ouvir as crônicas, e de repente ele ouve a história de um homem que foi fiel a ele, e que ele nem sabia, não havia sido honrado. Mas Deus naquele momento desperta o rei, preparando um momento especial para que Mardoqueu fosse honrado. E sobre Mardoqueu, que eu quero buscar características bem especiais, para que possamos identificar também na nossa vida as características daquele a quem Deus deseja honrar. Coloca a mão no seu coração, repita comigo assim: características. Faça assim, ó, características daquele a quem Deus deseja honrar. Eu quero que você identifique na vida de Mardoqueu características que vão te levar a um momento de dupla honra. O momento de vergonha está chegando ao final. O momento de humilhação é momento de basta. É momento agora da honra de Deus se manifestar na minha vida e na tua vida. Quantos creem assim, diga amém. Esté capítulo 2, verso 5. Diz assim: havia então um homem judeu, diga comigo, homem judeu, na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, em outras palavras, um homem comum, com um pai, com avô, de uma família, assim como nós. Mas aqui identifica um detalhe muito importante. Como eu falei para vocês, Mardoqueu não é um nome hebreu. Portanto, pelo nome Mardoqueu, né? Alguém ouviu assim, Mardoqueu, nunca identificaria Mardoqueu como um homem judeu, porque Mardoqueu não era um nome judeu. Provavelmente, ele não se vestia como um judeu, se vestia como alguém, como uma pessoa comum daquela cidade. Mas o texto que nós lemos aqui, diz assim, havia um homem judeu, chamado Mardoqueu. O que me mostra com muita clareza que esse homem era um judeu autêntico,
embora ele não usasse o nome de judeu, talvez ele não usasse roupas de judeu, mas o seu perfil, a sua atitude, as suas palavras, era de um verdadeiro judeu. Era um judeu autêntico. E sendo um judeu autêntico, ele se qualificou dentro de um perfil daquele a quem Deus deseja honrar. Hoje, o fato de ser judeu, brasileiro, italiano, americano, inglês, seja de qual nação for, não nos qualifica como alguém a quem Deus deseja honrar. Mas o que nos qualifica como a quem Deus deseja honrar é ser um autêntico filho de Deus. Aquele que faz parte do reino de Deus. Então, ser um filho de Deus autêntico é uma característica daquele a quem Deus deseja honrar. Diga comigo, ser um filho de Deus autêntico. Não, de novo, ser um filho de Deus autêntico é uma característica daquele a quem Deus deseja honrar. Então, ser um filho de Deus autêntico é uma característica no perfil daquele a quem Deus deseja honrar. E há um dito popular muito conhecido que diz que todos somos filhos de Deus. Mas é um grande engano isso. Na verdade, é uma grande mentira. Se você pensava assim, então tire isso da sua mente. Não somos todos filhos de Deus. Somos todos criaturas de Deus. Filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, lá está escrito o seguinte: mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Quem deu o poder? Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu, que nome? Que nome? Então, a todos os que creem no nome de Jesus, a esses é dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, ser filho de Deus não é simplesmente você nasceu, você já é automaticamente filho de Deus, teu nome já está lá na relação da família divinal. Não é isso que acontece. Todos nós somos criaturas de Deus. Somos formados por Deus. Deus nos conheceu ainda quando nós ainda não tínhamos forma. Deus estava lá contemplando, no momento em que os seus braços estão sendo formados, no momento em que os teus olhos começam a se formar, no útero da nossa mãe, Deus nos contempla. Mas naquele momento, não nos tornamos filhos de Deus simplesmente por nascermos. Nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento em que cremos no Senhor Jesus. O próprio Jesus, conversando com Nicodemos, ele fala para Nicodemos: olha, Nicodemos, lá no capítulo 3, Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Porque quando nós nascemos do ventre da nossa mãe, nós nascemos segundo a carne. Então, segundo a carne, nós somos descendência de Adão. Nós somos descendentes de Adão segundo a carne. E precisamos nascer da descendência de Deus pelo Espírito. Somos da descendência de Adão segundo a carne e precisamos nos tornar nascidos de Deus, da descendência de Deus, segundo o Espírito. E é segundo o Espírito, não é segundo a carne, não é segundo a nossa força e a nossa capacidade, mas é segundo a ação do Espírito Santo no meu e no teu coração. É essa ação do Espírito Santo na nossa vida que gera a fé para crermos, e aí então nos tornamos filhos de Deus por causa da nossa fé em Jesus. Então é necessário nascer de novo.
É necessário nascer segundo o Espírito. O novo nascimento precisa se tornar uma realidade na nossa vida para que venhamos a nos tornar filhos de Deus, dentro do perfil característico para aquele que quer ter a sua vida honrada por Deus. A vida daquele a quem Deus deseja honrar passa pelo novo nascimento. E o novo nascimento acontece no momento que nós cremos em Jesus. Nós cremos em Jesus e o Espírito Santo, que já vem movendo em nossa vida, nos faz nascer de novo. Gera em nós uma nova criatura, não por causa daquilo que viermos a fazer, mas por causa do seu próprio poder e graça que envolve a nossa vida. Não adianta dizer que é filho de Deus, não adianta você ter uma religião. Na verdade, tem muitas pessoas que dizem que são filhos de Deus e até parecem filhos de Deus, né? Frequentam a igreja, dão dízimo, dão oferta, procuram ter uma vida tranquila, sem fazer mal a ninguém, se traveste, né? Se veste de filho de Deus, mas o seu coração não ama as coisas de Deus. Ele está aqui, né? Parece com filho de Deus, se veste como filho de Deus, fala como filho de Deus, anda como filho de Deus, anda com filho de Deus, mas não é filho de Deus. Seu coração está longe de Deus. As atitudes até parecem, mas o seu coração não ama o Senhor. O seu coração não honra a Deus. No seu coração ele não louva a Deus. No seu coração ele não gosta de estar na presença de Deus. Ele vai por um problema de consciência, para estar bem com as pessoas, para ter uma posição. Mas o verdadeiro filho de Deus é aquele que é gerado pelo Espírito. O verdadeiro filho de Deus é aquele que nasce de novo. Mas pastor, como é que eu vou saber se realmente eu sou filho de Deus? Poxa, eu venho, eu estou aqui, eu venho à igreja, como é que eu vou saber de verdade? Querido, a tua própria fé que te aproxima de Deus e te faz buscá-lo, que faz você confiar nele, já é uma verdadeira evidência de que você é um filho de Deus. Imagina a pessoa que nunca quis saber de Deus, de repente ela começa a ouvir música evangélica, começa a gostar de ouvir, antes não gostava, ela já começa a gostar de ouvir, aí começa a mexer no rádio, aí para no café com o bispo, aí começa a ouvir o café com o bispo, pô, esse bispo fala legal, né? Começa a querer ouvir, já é o Espírito Santo te atraindo, aí você começa, sempre te convidaram para ir na igreja, aí de repente você sente vontade de ir na igreja, eu vou aceitar o convite. Não é você, querido, já é o Espírito Santo te puxando para esse momento especial. Aí quando chega aqui, você percebe que há um vazio grande no teu interior, você começa a sentir necessidade de Deus, você começa a perceber que você é pecador, você reconhece que você só faz burrada, que você não faz nada que agrada a Deus, você começa a querer agradar a Deus. Quero te dizer que se você não nasceu de novo, você está prestes ao momento do parto. O Espírito Santo já está gerando em você uma nova vida, e no momento que você se rende a esse Espírito, e que abraça essa fé, e se lança sob essa graça, recebendo em sua vida a redenção que há em Cristo Jesus, fim de papo. Confessa ao Senhor Jesus com os teus lábios, porque o novo nascimento já está acontecendo na sua vida. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Acabou, não tem mais nada. Efésios 2 diz que não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé nessa graça, pela fé na redenção que há em Cristo Jesus. Essa é a maneira de nós nascermos de novo. Essa é a maneira de nos tornarmos filhos de Deus.
Sem Jesus, não há como dizer que houve nascimento. Quer dizer, não houve. Sem o Espírito Santo agir no nosso coração, não há como nós nos tornarmos nova criatura. Sem abraçarmos essa fé, não há como selarmos esse novo nascimento na nossa vida. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, que ainda não nasceu de novo, você que ainda não confessou a Jesus como o Senhor da sua vida, você que ainda não se rendeu a essa fé, a essa atração que o Espírito de Deus tem provocado na tua vida, eu quero dizer para você que hoje é o dia. Hoje é o dia de você abraçar essa fé em Cristo. Hoje é o dia de você se render a Cristo e se tornar nova criatura. E assim como eu e como muitos aqui, se qualificarem para sermos daqueles a quem Deus deseja honrar. Aponta para o teu irmão assim e fala assim, ó, você é daquele a quem Deus deseja honrar. Não, irmãos, olha só como é que vocês estão fazendo. Você é aquele a quem Deus deseja honrar. Fala com fé, querido, ó. Você é aquele a quem Deus deseja honrar. Diga para o outro do outro lado, ó, você é aquele a quem Deus deseja honrar. Mardoqueu era um judeu autêntico. E ser um filho de Deus autêntico é uma característica na vida daquele a quem Deus deseja honrar. Coloca agora a mão assim, ó. Você é filho de Deus? Então fala assim, ó, filho de Deus autêntico é uma característica daquele a quem Deus deseja honrar. Uma outra característica na vida de Mardoqueu, que eu vejo aqui também, de uma forma muito especial, ainda está lá em Esther capítulo 2, verso 21. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos da guarda da porta, Bitã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. Já estavam querendo matar o rei. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a rainha Esther. Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu, inquiriu-se o negócio, se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Então aqui está mostrando um momento em que Mardoqueu mostra a sua fidelidade ao rei. Então diga comigo assim, fidelidade. Fidelidade é uma característica na vida daquele a quem Deus deseja honrar. Então Mardoqueu aqui mostra com muita clareza para nós que ele era fiel ao rei. Mardoqueu trabalhava na porta do palácio. Trabalhava à porta, né? Havia um setor administrativo na porta do palácio e Mardoqueu trabalhava lá. E ele ouviu que esses homens estavam tramando contra a vida do rei. E ele então se posiciona por fidelidade ao rei. Imagino que ele poderia até se enrascar, porque esses homens que eram capazes de matar o rei, poderiam também ser capazes de matar o próprio Mardoqueu. Esses homens eram homens de confiança, eram camareiros, trabalhavam tomando conta das coisas do quarto do rei, eram homens de confiança. O rei poderia desconfiar e, em vez de matar os camareiros, mandar matar Mardoqueu. Mas Mardoqueu não teve medo disso. Ele se posicionou em fidelidade. E o que é fidelidade? Fidelidade é um atributo daquele que é fiel, daquele que se posiciona em fidelidade, não só a pessoa em si, mas as circunstâncias que envolvem aquela pessoa. E aqui não está falando de fidelidade a Deus, está falando de fidelidade ao rei. E esse é um atributo que deve fazer parte da nossa vida. Nós precisamos ser fiéis nos nossos relacionamentos.
Não somente o marido e mulher. Normalmente a gente pega assim, não, o marido tem que ser fiel à sua esposa e a sua esposa tem que ser fiel ao seu marido. Sim, é lógico, claro que tem que ser. Mas eu não estou falando só desse aspecto. Nós precisamos ser fiéis em toda a nossa maneira de viver. Precisamos ser fiéis àquilo que nós cremos. Precisamos ser fiéis aos nossos pais. Precisamos ser fiéis à nossa mãe, aos nossos filhos. Precisamos ser fiéis ao nosso patrão. O patrão precisa ser fiel aos seus funcionários. A fidelidade precisa permear toda a nossa história, toda a nossa maneira de viver, dia a dia. A fidelidade é uma característica na vida daquele a quem Deus deseja honrar. Eu pergunto, quando Deus olha para você, Ele olha para você como um filho de Deus fiel? Será que Deus, quando olha para você, Ele olha para você e vê em você o perfil de um filho de Deus autêntico e fiel? O Salmo 101 diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Deus olha a humanidade em todas as suas gerações, procurando aquele que lhe é fiel, para liberar sobre ele a sua honra. E você, quando olha para dentro do teu coração, você vê em você a fidelidade de um filho de Deus autêntico? Porque aqui já está somado também a questão de ser um filho de Deus. Que o filho de alguém, né, o filho de alguém tem as características do pai. Eu lembro quando eu ainda era jovem, ainda sou jovem, né? Mas quando eu era mais jovem, né, eu nasci numa cidade chamada, hoje é cidade, mas na época não era uma cidade, no Rio de Janeiro, chamado Mesquita. E eu fui criado naquela cidade até os 10 anos de idade, depois eu mudei para um outro município no Rio de Janeiro, e muitos anos depois, eu voltei àquele lugar onde eu fui criado, né, até os 10 anos, e andando por lá, aí uma senhora me parou, e falou assim: você é filho do seu Antônio? Aí eu olhei assim, eu falei, bom, meu pai é Antônio. Ah, só podia ser. A tua cara é a dele, até o teu andar parece com o andar dele. Quer dizer, ela, mesmo sem me conhecer, né, muitos anos sem me ver, identificou que eu era o filho do meu pai, por causa de características. O filho de Deus também precisa ter o quê? As características do seu pai. E a fidelidade é uma característica de Deus. Em vários momentos nas Escrituras, Deus fala assim: eu sou Deus fiel. Não é assim? Eu sou Deus? Então a fidelidade precisa ser uma característica também na nossa vida. Precisamos aprender a ser fiéis em toda a nossa maneira de viver, nos nossos relacionamentos, ser fiel ao patrão, ser fiel ao pastor, ser fiel aos nossos líderes, e até mesmo o pastor também tem que ser fiel às suas ovelhas. A fidelidade precisa tomar conta da nossa vida. Precisamos ser fiéis às pessoas, sim. Não podemos ficar enganando as pessoas, precisamos agir com fidelidade, até o ponto em que essa fidelidade venha nos tentar contra a fidelidade de Deus. Porque Mardoqueu, que trabalhava no palácio, com certeza ele já tinha uma certa posição administrativa no palácio, para ele poder trabalhar lá. Ele tinha já uma posição, e ele era fiel ao rei, como nós identificamos agora há pouco. E se você abrir em Esther capítulo 3, nós vamos ler um outro momento, onde a fidelidade de Mardoqueu ao rei é colocada, né, num embaraço, é colocada num ponto limite, onde se escolhe ser fiel ao rei ou ser fiel a Deus. Esther capítulo 3, versos de 1 até o 4, que eu vou ler, diz assim: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata,
Agagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Quer dizer, aqui Amã está sendo honrado no lugar de Mardoqueu. Verso 2: e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transgride o mandato do rei? Sucedeu, pois, que dizendo ele isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. O que nós conseguimos identificar aqui? Primeiro, a questão da injustiça, que Amã foi honrado no lugar de Mardoqueu, porque quem falou para o rei que aqueles homens iam matá-lo foi Mardoqueu, mas eu não sei, a Bíblia não cita o que aconteceu, mas em vez de Mardoqueu, quem foi honrado foi Amã. E havia um decreto do rei. Nós vimos no capítulo 2 de Esté que Mardoqueu se mostrou fiel ao rei. Ele foi lá e acusou aqueles homens, testemunhou em favor do rei com respeito àqueles homens que queriam matar o rei. Ele foi fiel ao rei e demonstrava ser fiel ao rei, por isso que ele servia à porta do palácio. Mas nesse momento há um decreto do rei, para que todos se prostrassem, se inclinassem perante Amã. E Mardoqueu não faz isso. E os outros companheiros de Mardoqueu falam: Mardoqueu, por que você está fazendo isso, rapaz? Que isso, cara? O rei decretou que todo mundo tem que se prostrar perante Amã. Como é que você não vai fazer isso? Você está desobedecendo ao rei. Você está sendo infiel ao rei. E Mardoqueu continua na sua posição. Dia após dia, Amã passa e Mardoqueu continua em pé. Ele não se prostra. Ele não levanta nenhuma palavra contrária, mas ele não se prostra, ele não se inclina perante Amã. E num primeiro momento, a gente lendo rapidamente, a gente pode pensar que Mardoqueu não se prostrou perante Amã porque ele foi promovido no lugar dele, né? Tá, esse Amã foi promovido no meu lugar, eu vou honrar ele nada? Mas não foi isso não. Vocês percebem que no final do texto que nós lemos, lá no verso 4, no finalzinho ele fala assim: porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Estão lendo esse pedacinho aí? No finalzinho aí, que Mardoqueu declarou que ele era judeu. Mardoqueu não se inclina perante Amã, não porque ele foi desonrado, não porque ele quer desobedecer ao rei, não porque ele acha que o rei foi injusto. Ele não se prostra perante Amã, porque se prostrar perante Amã era se prostrar perante alguém que era inimigo de Deus. Logo no verso 1, quando a gente lê sobre Amã, nós vemos que Amã era agagita. Leia e observe. Logo no verso 1 do capítulo 3, fala que Amã era agagita. O que significa? Que ele era descendente de Agag. Quem era Agag? Agag era rei dos amalequitas. Quem eram os amalequitas? Era aquele povo lá de Êxodo 17, em que Deus disse: contra Amaleque haverá guerra de Deus de geração em geração. Os amalequitas eram inimigos de Deus. Foi o rei Agag que Saul, desobedecendo a Deus, não matou. Saul perdeu o seu reinado, perdeu a sua posição de rei, quando ele não destruiu os amalequitas, quando Deus havia determinado. Os amalequitas eram os piores inimigos de Deus. Em termos espirituais, era uma inimizade terrível. A intenção de Deus era destruir Amaleque. A intenção de Deus era desonrar Amaleque.
e Mardoqueu se prostrar perante Amã, se prostrar perante um descendente do rei Agag, se prostrar perante uma amalequita, era desonrar a Deus. Então ele preferiu ser fiel a Deus do que ser fiel ao rei. E quantas vezes nós somos colocados em confronto com a nossa fidelidade perante Deus? Quantas vezes muitos de nós sucumbimos perante a tentação e não nos firmamos em nossa fidelidade a Deus e caminhamos como vai a multidão, porque todos se prostravam perante Amã, porque era uma ordem do rei. É como aquela situação, é da moda. Então, se é da moda, então não tem... Deus entende. Ah, não, mas eu estou no meu trabalho, estou com meus amigos da faculdade, eu estou com meus amigos... Ah, não, estou aqui com o meu vizinho, né? Deus não vai se importar. Deus não vai ter conta nisso. Deus vai entender. Deus é compreensivo. Mas você acabou de trocar a fidelidade a Deus para a fidelidade do mundo. Romanos 12, verso 2. Não vos conformeis o quê? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Muitos de nós têm deixado a nossa mente se levar no caminho da multidão, e somos apenas mais um na multidão, porque quando Deus procura os fiéis, Ele não nos encontra, ou encontra. Reflita sobre essa questão. Como tem sido a sua caminhada? Tem sido uma caminhada de fidelidade? Você pode se colocar diante do Deus de toda a graça, dependendo do seu cuidado, da sua força e do seu poder em caminhar em fidelidade? E tem procurado permanecer assim diante das tentações que o mundo tem nos provocado? Então diga comigo, fidelidade é uma característica na vida daquele a quem Deus deseja honrar. Efésios capítulo 5, verso 8, diz assim: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. No outro tempo éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor, então andemos como verdadeiros filhos da luz. O Filho de Deus autêntico e fiel é um filho da luz. E Filho de Deus autêntico e fiel são características daquele a quem Deus deseja honrar. Mais uma e última característica na vida de Mardoqueu. A gente lê lá em Efésios capítulo 6, verso 12. E lembrando aqui que em Susa não havia só Mardoqueu de judeu, né? Havia toda uma comunidade de judeus na cidade de Susa. Muitos judeus não voltaram para Jerusalém. Muitos judeus permaneceram na Pérsia. Mardoqueu era um deles. E esse judeu, autêntico e fiel, foi um homem a quem Deus desejou honrar e honrou. Mais uma característica aqui na vida de Mardoqueu. No verso 12. Depois disto é da honra. Daquela honra de passear no cavalo, de Amã está falando que esse é o homem a quem o rei deseja honrar. Depois de toda a honra que Mardoqueu recebeu, então aqui, depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. Mardoqueu voltou para as suas atividades normais. Ele não se achou, não tomou aquela honra como a sua glória e começou a se posicionar como superior aos outros.
Tem pessoa que quando é honrada, meu Deus do céu, agora ninguém me pisa, né? Agora eu sou eu, né? Agora eu sou eu. Já era, agora a minha posição é nova, agora eu sou líder e meus liderados iguais aí que se cuidem. Porque agora eu fui honrado, e aquele que é honrado é o cara, né? E Mardoqueu não teve isso em conta. Ele se reconheceu na posição que ele era. Ele era aquele judeu fiel que trabalhava à porta do palácio, que trabalhava na administração do reino. Ele era aquele que era um funcionário do rei e ia continuar sendo. A honra que recebeu não mudou nada. Ele continua o mesmo coração, o mesmo judeu autêntico, o mesmo judeu fiel, e agora mostrando que também é um judeu humilde. A humildade também é uma característica na vida daquele a quem Deus deseja honrar. Diga comigo, humildade é uma característica na vida daquele a quem Deus deseja honrar. Provérbios capítulo 15, verso 33, diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Ainda em Provérbios, capítulo 19, verso 23, a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Um filho de Deus fiel e humilde são características que qualificam o homem a quem Deus deseja honrar. Vocês lembram da história do filho pródigo? Que tinha 2 filhos. Um pega toda a herança e vai embora, vai gastar. Essa herança é honra? Não é honra. A herança que ele pegou era direito, ok? A herança que ele recebeu era direito. Assim como o outro filho também tinha a herança por direito. E aquele filho vai embora e gasta tudo, mas em determinado momento ele reconhece o seu erro e decide voltar para a casa do seu pai, não como o tal, não como o filho que gastou tudo e quer gastar mais, mas em humildade e coração quebrantado. Ele se volta para o seu pai, querendo ser tratado como um dos seus servos. Na humildade e no quebrantamento daquele jovem, aquele filho o abraça, chama os seus servos e diz: traga uma nova roupa para esse meu filho. Colocou também neles um anel de honra, e esse filho então passou a uma posição de honra, não por causa da sua posição de filho, mas por causa da sua humildade como filho. O outro filho também era herdeiro da mesma herança, mas não se sentia honrado. Por que ele não se sentia honrado? Porque ele não era humilde. E aqui está entre esses 2 filhos a grande diferença, em que um foi honrado e o outro não foi honrado. Os 2 tinham a herança por direito, mas a honra caiu na mão daquele que era humilde. A honra veio sobre a vida daquele que era humilde. Então não adianta simplesmente sermos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, pode vir o que vier, eu sou superior a tudo e a todos, a glória é em mim. Não, queridos, se a humildade não for uma realidade no teu coração e no meu, pode ter certeza que a honra vai passar longe de nós. A honra vai passar distante, porque a honra acontece na vida daquele que é humilde. 1 Pedro capítulo 5,
A partir do verso 5 diz o seguinte: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de quê? Revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Para que a seu tempo vos exalte. O Salmo 147, verso 6, complementa assim: o Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. A humildade é uma característica. E o verso 6, do capítulo 5 de 1 Pedro 5 diz: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Como eu falei aqui a respeito do livro de Esther, um livro que não tem o nome de Deus, um livro que não é citado no Novo Testamento, um livro que parece que Deus está ausente, mas no silêncio, Deus honra os seus filhos autênticos, fiéis e humildes. Diga comigo assim: a honra de Deus não é falha. A honra de Deus é perfeita. A honra vem de Deus, no tempo de Deus, para aquele a quem Ele deseja honrar. Deus deseja honrar a mim e a você. Ainda que pareça silencioso, ainda que Deus pareça silencioso em toda a tua história, talvez você venha vivendo durante todos esses anos, mas eu quero dizer para você que há um momento em que Deus faz com que o rei não durma. Há um momento em que Deus provoca insônia no rei, porque Ele quer honrar aquele a quem Ele deseja. E Ele quer honrar um filho de Deus autêntico, fiel e humilde. E que provavelmente você é um deles. Vamos ficar em pé, queridos.